Bem-vindos, vós que estão aí em casa, amigos, seguidores, pessoas que se calhar estão a passar sem querer por este podcast e que certamente se vão surpreender com as coisas que vamos conversar aqui. Este podcast que é o Pontos, a gente chama Pontos de Encontro, pontos para aquilo que funciona, para aquilo que nos faz manter a nossa vida mais primaveril ou florescimento para depois termos os resultados que a gente deseja. Bem-vindos aqui a quem está no estúdio, a quem está ali atrás da câmara, o Filipe, e hoje uma especial convidada, aliás, a nossa convidada, a Cláudia Martins, que vou passar a apresentar, que a Cláudia traz-nos, aliás, a Cláudia vai nos ajudar aqui a refletir sobre dois pilares do nosso podcast, que dois, até podiam ser os quatro, mas parece-me que o tema foca-se numa saúde pessoal, mental, e que depois leva esse ao encontro de cada um consigo mesmo. Esse encontro consigo mesmo, essa saúde, se calhar vai levar permitir uma cidadania mais adequada, que é o segundo pilar que nós temos, e depois também uma sustentabilidade da vida, sustentabilidade de tudo, porque vamos falar de alguns conceitos interessantes que eu sei que a Cláudia nos vai trazer. Também vamos falar de uma coisa que dá uma maneira a muita gente, se calhar milhares e milhares de pessoas, a partir ali, se calhar entre os 35 e os seus 54, 55 anos, muitas vezes pensam, mas afinal, o que é que eu ando aqui a fazer? Mas afinal, qual é o sentido da minha vida? E a Cláudia vai-nos ajudar a refletir um bocadinho sobre isso, porque ela, de alguma maneira, fez esse salto, não é? Essa mudança de carreira. Carreira, do latim, carreira é um sítio onde se mete o carro que seja a nossa vida. Então a Cláudia começou com uma vida académica, formaste em engenharia e produção, se não me engano, acho que é assim o nome. Exato. Depois pós-graduação e mestrado também nessas áreas. Sim. Que te levaram ao mundo corporativo. Sim. Nomeadamente uma multinacional, a General Electric, basta publicidade. E depois aí cresceste dentro de uma secção mais ligada ao ambiente, se não me engano. Não é? Sim, exato. Estavas constantemente com as altas direções, ou seja, fazias parte de uma cúpula que tomava decisões fundamentais para que a empresa pudesse continuar a crescer, mas também de acordo com alguns padrões que os clientes ou que os consumidores consideram fundamentais, não é? Sim, exatamente. E depois houve a determinada altura, e eu vou pedir, depois podes falar um bocado mais dessa vida corporativa, mas depois houve ali uma altura que as campainhas começaram a tocar, não foi? Exato. A impressão que campainhas começaram a tocar e dizer, espera aí, isto... Queres-nos contar um bocado como é que foi esse evento na tua vida, essas campainhas a tocar, e como é que tu as sentiste e como é que tu depois as abraçaste? Então, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Uhum. É um gosto estar aqui e parabéns pelo programa, porque de facto aprendemos todos muito uns com os outros, não é? Nós somos livres, todos nós, de vida e de experiências. Então, vou pegar na questão da engenharia. Eu sempre quis seguir engenharia, portanto, foi algo que eu sempre estudei e quis e fiz a minha carreira nessa área. E depois, então, fui para as multinacionais na área de ambiente e de higiene e segurança. E sempre trabalhei nessa área, sempre achei que era uma área importante, porque também contribuía de alguma forma para o bem do planeta, para o bem das pessoas, não é? Porque no fundo é isso que essas áreas fazem. Garantem que se produz de forma adequada, respeitando o ser humano, trabalhador e o planeta. E, portanto, sentia-me realizada. Tive a oportunidade depois de ir para a França, ainda dentro da mesma empresa, e de um cargo de Europa do Sul, de direção da Europa do Sul, passei para um cargo de direção da Europa, dentro dessa área, não é? Da área de higiene, segurança e ambiente, porque nas empresas americanas há muito essa cultura, havia, pelo menos na altura, de se juntar essas duas áreas. E porquê? Já agora, tu contaste disso, mas só para... Porquê é que as empresas americanas têm esse... Porquê é que te interessa o ambiente? Porque são efetivamente interessadas pelo ambiente ou tu tens outra visão? Eu acho que há um lado que lhes interessa, mas há outro lado que é mesmo por interesse da bolsa, económico. Não é? Económico, porque são empresas cotadas e, portanto, não se podem dar ao luxo de ter casos que possam parar na justiça, porque a questão da imagem da empresa é muito importante, não é? Portanto, por um lado, eu não creio que tenha nascido de um sentimento ecológico que aconteceu na empresa, mas de facto depois isso também serve para que mais e mais pessoas se sensibilizem, não é? E entretanto são criadas normas. A própria empresa tinha um normativo, na altura ainda nem sequer havia normas
de certificação nessa área e a própria empresa já tinha. E, portanto, porque estamos a falar de uma empresa que estava presente no mundo inteiro, a maior empresa do mundo na altura, com milhares de pessoas de diferentes áreas e que produzia diferentes materiais e tinha diferentes áreas de negócio. Portanto, era necessário haver uma normativa. E recordo-me que nós tínhamos uma normativa que, portanto, não havia, por exemplo, em Portugal havia as ISO 9000 da qualidade, mas não havia ainda as normas do ambiente e muito menos da higiene e segurança. Portanto, depois havia mesmo um grupo de auditores interno que garantia e, portanto, eu fazia parte desse grupo e viajávamos por alguns países para, no fundo, para o garante dessa conformidade, não é? Porque se a empresa puder cumprir, os trabalhadores trabalharem de forma saudável e preservando o bem-estar deles e o planeta não sofrer com isso, é o melhor dos mundos todos. O ganha-ganha. Claro, é o tal win-win, não é? Porque e eu ainda hoje acho que as coisas não são incompatíveis, por isso é que às vezes os discursos demasiado extremistas ou demasiado corporativos ou demasiado da ecologia, acho que às vezes há mesmo uma falta de plataforma de entendimento, porque as empresas têm que sobreviver, mas não pode ser a qualquer custo. Mas cabe-nos a nós, neste caso volto-me a incluir nesse grupo, com os nossos conhecimentos técnicos, conseguir que a empresa sobreviva, mas que cumpra os requisitos. Produza riqueza, claro, se não produzir riqueza desaparece. Nós somos os criativos não do marketing, mas das soluções sustentáveis e do trabalho mais digno e mais... Gosto dessa expressão, criativos das soluções sustentáveis. É o engenheiro, não é? Sim, porque normalmente, pronto, queremos vender um produto, vamos chamar o marketing. Ali, no fundo, eu vendi, entre aspas, internamente o conceito de sustentabilidade. Ainda não se falava, portanto, estamos a falar de entre 2001 até 2009, mais ou menos, não é? Portanto, e foram os aninhos de andar ali assim naquela... Sim. E o que é que se passou aí em 2007, 2008? E depois então, portanto, eu trabalhava na General Electric, era uma empresa que é uma empresa americana e que gostei bastante, foi uma grande escola. Só que a certa altura, como todas as empresas volta e meia sofrem alterações e uma área de negócio onde eu trabalhava foi comprada por uma empresa francesa. Okay. Pronto, a gestão francesa já é outro tipo de gestão, muito mais hierárquica, muito mais hierárquica, é muito mais enquanto que nos americanos são mais horizontais, portanto é muito mais fácil nós chegarmos aos chefes, muito mais informal, não é? Naquele caso, a empresa francesa era muito formal, muito, não é? Monsieur le Président e pronto. Então era tudo assim muito, muito formal. Mas depois começou a haver alguma incompatibilidade, ou seja, eu vinha de uma empresa que tinha todo um historial, todo um know-how e que nos dava um apoio extremo na questão do cumprimento das normas, não é? Como eu estava a referir, e tudo que nós necessitássemos para melhorar as condições de trabalho. E vou para uma empresa em que era um bocado novidade, não é? Eu peguei nessa área quase um bocadinho do zero e depois havia muita resistência a qualquer ideia, a qualquer inovação e só se preocupavam com os números. Os lucros estavam em primeiro lugar. A economia e os lucros estavam em primeiro lugar. E pronto, e é algo que... Porque falávamos da questão da cidadania, mas o que é isso da cidadania? Nós, para sermos um cidadão, em cidadania temos que saber primeiro quem somos, não é? Ora, para nós sabermos quem... E nós somos várias coisas. E no meu caso eu sempre tive uma ética muito... muito consciente, não é? Portanto, há coisas, como se costuma dizer, que eu não vendo alma ao diabo, não é? Há coisas que não têm preço. E os meus princípios e alguns princípios do trabalho, valores, não é? Os meus valores, e recordo-me perfeitamente, voltando à questão que colocaste, de estar numa reunião de direção, portanto, estas empresas são cotadas em bolsa e, portanto, têm que apresentar resultados trimestralmente, e etc. E eu viajava por todos os países da Europa e via a realidade, não é? Via o que é que se passava. E recordo-me perfeitamente de estar a dizer, olha, mas não podemos continuar neste caminho, temos que reduzir os resíduos aqui, temos que melhorar estes produtos assim, tornar aqueles mais ecológicos, aqueles mais sustentáveis. Soluções que até já eram implementadas noutros países, os franceses olhavam para mim como se eu estivesse a dar a maior novidade do mundo. Pronto. Que esta é a T. Exato. E eu só dizia, olha, mas vão à Alemanha copiar, porque eles já fazem isto, não é? Portanto, ou seja, começou a haver ali muita entropia e muita resistência à mudança. E eu lembro perfeitamente de estar numa reunião
E eles estarem a dizer exatamente isto. Mas é que os... Não vou dizer nomes, não é? Pronto, era uma empresa. Nomearam uma concorrente e eles já têm mais 20%, não sei o quê. Nós temos que fazer mais 20% aqui, não é? E eu, de repente, quando tens aqueles momentos que parece que sais do filme, que o tempo e o espaço param, e eu, de repente, foi como se tivesse saído daquela reunião e, ao mesmo tempo, estivesse a ouvi-los e a ouvir-me e a pensar assim... Mas qual é a lógica disto tudo? É este tipo de empresas que sufocam este planeta. Porque eu vi a quantidade de resíduo e de material completamente parado, sucatas, e mesmo material novo que estava completamente encostado. E eles a pensar em fazer mais e mais e mais do mesmo. Porque não era fazer mais de um produto novo, mais ecológico, mais aí eu estudaria. E além disso, todas as sugestões que eu dava para que os produtos fossem mais sustentáveis, já que não queriam novos ou menos aqueles atuais, eram completamente deitadas para o segundo plano. Não é? Nem para o segundo plano, não era? E eu, naquele momento, pensei... E estava comigo a dizer assim, mas estes gajos, desculpem, estes, não sei o que é isto. E parece que ouves aquela voz diz assim, ok, mas tu também fazes parte disso. Também estás aí. E nessa altura, o que é que tu fazes uma martelada, diferente? não? Exatamente, é um bocado essa martelada. Além de que, quando eu tive aquela percepção de eles estarem a discutir números, eu pensei, isto é um caminhão sem travões por uma ribanceira abaixo. Ou seja, não há como travar esta... Eu não tinha como travar aquele modus operandi deles, não é? Aquela forma de pensar. E é aí que eu ouço aquela voz, então e tu? O que é que estás a fazer de diferente? Claro que eu ia dando as minhas sugestões, mas enquanto eu estivesse ali... No fundo eu fazia parte daquela engrenagem, continuava a alimentar, porque continuava, pronto, a fazer os meus relatórios, as não conformidades, isto e aquilo, mas fazer uma mudança uma mudança mais profunda, eu estava a ver que era muito difícil, não é? E depois, na altura, o presidente era uma pessoa que toda a gente tinha medo dele, eu tinha uma excelente relação com ele, era uma pessoa, pronto, um homem muito viajado, que tinha passado por muitas empresas, mas o diretor-geral de França era muito resistente às inovações. Aliás, houve situações caricatas. Eu, quando cheguei, nós tínhamos o escritório na Avenida da Ópera, não é? E eu tinha um escritório que tive que pedir para fazer algumas obras porque era impossível estar lá a trabalhar porque, pronto, não tinha as condições de salubridade exigidas. E quando assim que o gabinete ficou pronto, o diretor de França quis ficar com o meu gabinete. Portanto, este tipo de coisas, não é? Afinal, a segurança e a higiene do trabalho... Enfim, pronto. E então eu pensei assim, mas o que é que eu estou a fazer aqui? Não é? Eu não sou árvore, posso mexer. O que é que eu estou a fazer aqui? O que é que me faz? Eu não sou árvore, gosto de mexer. Porque a verdade é essa, nós pensamos, nós não somos árvores, nós podemos sair do sítio. Não é? Muitas vezes a nossa mente é que não nos deixa sair do lugar. Porque, o que é que eu vou fazer? Eu nisso nunca tive essa questão, porque eu acho que a vida sempre foi muito mágica e muito bondosa comigo. Eu mesmo quando era estudante, eu estudei arte e design, depois fui para a eletrónica, depois fui para a economia, depois fui para a engenharia de sistemas, ou seja, eu nunca sabia bem o que é que queria. Conseguias estar em vários... Mas a verdade é que eu fui fazendo esse percurso, ainda no secundário, e eu tinha sempre... Para já, pronto, era boa aluna, mas eu conseguia ir... aproveitando e mesmo depois eu entrei para a engenharia de sistemas primeiro, em sistemas informática, e depois a meio do curso, na altura ainda eram 5 anos, resolvi mudar para a engenharia de produção. Portanto, para mim a questão da mudança nunca foi uma questão. Da tua vida. Porque eu acho que a vida é esta eterna mudança, não é? Nós mudamos todos os dias, as células do nosso corpo regeneram-se, não é? Os ossos, as rugas vão aparecer. A sabedoria vai aparecendo com as rugas. Eu não tenho rugas. Portanto, a questão da mudança não... Mas, por outro lado, levou-me a esse questionamento. O que é que me faz estar aqui? Não é? E então, pronto, foi assim tipo, não, eu tenho que fazer outra coisa. E depois, na altura, também, eu estava em França, já tinha começado a ter algum contacto, digamos, com algumas ciências alternativas ou com algumas áreas mais não vou dizer ciências, algumas áreas mais holísticas, mais espirituais. Eu não gosto muito de usar esse termo, mas pronto, mais holísticas. Mais transcendentais. Mais transcendentais, sim. E, portanto, também comecei a fazer um bocadinho esse trabalho sobre mim própria, não é?
ou seja, a ler alguns livros. Nunca eu tinha tido contacto com essas áreas ditas mais espirituais, ou até, vamos dizer, mais filosóficas, porque no fundo o que eu procurava era respostas às questões que eu todos os dias me colocava. Nomeadamente essa necessidade de coerência que tu há bocado, quando estavas naquela reunião, e dizes, mas estamos a ser incoerentes, então e eu estou a ser incoerente. Exatamente. E aí, já não sei exatamente se foi se foi logo, mas um pouco mais ou menos perto dessa altura, eu já na altura me interessava um bocadinho pela pedagogia Waldorf, fui ter ao Rudolf Steiner, o criador da antroposofia, o cérebro da antroposofia, e uma coisa que ele dizia era isso. Nós podemos educar, isto aplicado às crianças, qualquer um de nós pode educar uma criança bastante ser coerente entre o pensar, o sentir e o agir. Eu ali não estava a ser muito coerente, não é? Porque, e então pronto, decidi, como naquela empresa também não havia grande oportunidade de eu continuar, porque a nível da Europa eu era a única pessoa. Depois, a alternativa era ir para outro continente e isso eu não queria. Pronto. Portanto, resolvi vir-me embora. Cá? Tinha família cá. Resolvi vir-me embora e na altura também, foi uma altura que o meu pai teve, não foi nada de grave, mas teve ali uma doença e eu pensei, calma, esta vida não é eterna, nós não somos eternos, não é? E então lembro que voltei, depois na altura também nasceu o meu sobrinho mais velho e então eu comecei a perceber que a vida, ou seja, por causa de uma carreira, por causa de um... E atenção, eu sempre o fiz porque o quis e porque tive essa oportunidade, mas depois há coisas intangíveis que nós vamos perdendo, não é? E portanto aí achei, olha, eu já fiz este percurso, já cheguei aqui e aconselho toda a gente a fazer. Às vezes dizem, mas tu já fizeste, vieste-te embora, ainda dizes às pessoas para fazerem. Sim, porque eu acho que a sabedoria vem da experiência. Conseguiste negociar a saída mais consegui, ou menos luminosa? Sim, consegui. Disse que me vinha embora, pronto, despedi-me, vim-me embora e depois a partir daí disse, não, eu não quero voltar para este mundo. Ainda dei bastante formação nessa área quando voltei para Portugal. Depois a magia da vida acontece, eu tinha acabado de me despedir e passado um mês ou dois, já não sei, um colega liga-me, olha, precisamos de uma formadora na área de higiene e segurança. Pronto, lá fui eu. E então eu ia assim um bocadinho dançando com a vida. Pronto, acabei por depois... Ou seja, depois o que me trouxe eram projetos completamente diferentes. Onde eu de facto sentisse que podia fazer a diferença de forma positiva com aquilo que me dava de facto gosto de fazer. Fazia sentido. Que fazia sentido. Que nutria uma parte de mim que aquele trabalho corporativo... que eu gostava muito, mas parecia que havia sempre qualquer coisa que não estava completo, que não estava... pronto, então sempre procurei essa... Tu falaste também que te apaixonou então a pedagogia, a Waldorf, Sim. Do Rudolf Steiner. Depois, por aquilo que li teu, tu formaste nessa área ou exploraste mais a área? Ainda cheguei a fazer essa formação, sim. E criaste um infantário, sim, sim. Sim, na altura eu tinha o sonho de... O meu sobrinho tinha nascido em 2004, portanto, quando eu me despedi em 2008, 2009, ele tinha 5 anos, mas eu já vinha com esta ideia, a matutar nesta ideia. Está. Pois. Ok, 2008, depois ali da crise mundial. Sim. E então eu depois comecei a maturar essa ideia, comecei a fazer contactos aqui com Portugal, mas não encontrava nada. E depois, quando voltei para Portugal, em 2009, mais uma vez a magia, de repente, já tinha os contactos de toda a gente, vim fazer formação, na altura era aqui em Porto Salvo, não sei se hoje ainda é, porque o meu sonho era abrir um jardim de infância, uma escola primária para ele. Pronto, para o meu sobrinho. Eu não tenho filhos, portanto, era o meu sobrinho. Era uma escola primária para ele. Mas eu começava a ver o relógio, ele já com 4 anos, 5 anos, 6 anos. Tenho a começar para criar a escola. Exatamente. E então, ele nunca chegou a usufruir da escola e eu não cheguei a criar uma escola, mas criei, juntamente com outras pessoas amigas, um infantário. No Norte, na altura, no Porto. Depois é que se nota um bocadinho o accent. O accent do Norte. E então... Póvoa de Varzim. Sim, exatamente. Nasceste em Coimbra. Nasci em Coimbra.
Aliás, a minha própria biografia é feita de mudanças. Exatamente. Saltas Coimbra, depois pequenina, vais para o Povoazinho. Aliás, eu no dia fiz o exercício, eu acho que já vivi em 16 ou 17 casas diferentes. Portanto, aquela coisa de viver na casa onde 20, se nasceu. 20! Portanto, e acho que a mudança é sempre. Para mim é fácil, não é? Há pessoas que não, isso cada um nasce. E portanto acabou por ser essa vontade. Claro que o Rudolf Steiner, que me levou-me também a estudar mais sobre a antroposofia, sobre a agricultura biodinâmica, ou seja, uma série de áreas que até aí para mim não faziam parte do meu currículo. Depois também tive contacto com a astrologia, tive contacto com o ensinamento do mestre Omram. E portanto, áreas em que eu comecei a ter respostas. Por outro lado, eu vinha da área da ciência, então houve ali alturas que aquilo fazia assim um bocadinho de Parece que a ciência bate. Mas depois, por outro lado, que era aquilo que eu costumo dizer, por outro lado, eu acho que nós, matemáticos, também temos ou seja, não patinamos muito na maionese. Portanto, também se aquilo faz sentido, eu pelo menos sempre foi assim, aquilo fazia-me sentido. Era uma área que eu desconhecia, mas aquilo fazia sentido, tinha coerência, o teu tinha pensamento consistência. A lógica, dizia, há aqui uma certa lógica. Há uma certa lógica. Não é assim uma coisa frufru do mundo do... E também se calhar não ficavas só no uau, isto é tão giro. Não, por isso é que eu tentavas aprofundar. Exatamente. Tu tentavas ir mais profundo. Claro, okay. Aliás, há aqui uma parte que esta tua transição da engenharia para uma vida então com sentido, não é? Em que tu estás a começar a escrever, a determinada altura tu também entraste em contacto com o yoga, não é? Sim, aliás, exatamente. acho que falaste agora no como é que era o mestre? Não, o mestre Omram é de outra área, mas exatamente. Perdoa-me a minha ignorância. Mas no caso do ensinamento do mestre Omram, ele fala muito dos exercícios respiratórios, da importância de respirar bem. Já na altura em França eu tinha começado a praticar yoga porque eu viajava muito, portanto eu tinha que ter um desporto, entre aspas, que o yoga não é um desporto, mas tinha que ter algo que me permitisse praticar em qualquer lado. Portanto, eu viajava, levava o meu tapetezinho. Uma atividade, digamos, uma atividade ficava física. num hotel e nunca gostei de correr. Não... Pronto, por exemplo, havia colegas que levavam os seus ténis e corriam, sapatilhas, como se diz no norte, e corriam. Eu não, levava o tapete. E, portanto, eu percebi que o yoga me fazia dormir melhor. E me dava, de facto, um discernimento maior. Eu lembro quando praticava, eu chegava, por exemplo, às reuniões, tinha aqueles flashes, parecia que tinha as respostas certas, pronto, era uma clareza mental. A coisa fluía. Sim, a coisa fluía. Quando voltei para Portugal, tive a oportunidade de integrar uma escola e comecei a praticar regularmente. E aquilo era mágico. Porque eu, de facto, sentia uma paz, uma tranquilidade, porque por outro lado, como estava nesta questão de dar formação, estudar pedagogia Waldorf, começar a pensar em criar a escola, portanto havia muita coisa, muito barulho. Depois eu já na altura fazia voluntariado, cheguei a ir à Guiné-Bissau, de onde vim agora há uma semana, e portanto tinha muitas coisas, não é? E aquilo de facto dava-me ali assim Eu pensei, isto é... E eu lembro perfeitamente do meu professor dizer, porque quando nós respiramos assim temos este efeito, quando fazemos este exercício, né? E eu acreditava nele, gostava imenso, mas pensava assim, mas como é que isso faz isso? Como é que isso funciona? Né? A tal, voltando à questão que estávamos a falar, que no fundo eu também sempre quis aprofundar, não é? Se há algo que me faz sentido, eu tento perceber mais profundamente. Ou seja, de onde é que aquilo vem. Não tomas aquilo que te dizem por adquirido, não, tu gostas. Mas porquê? Não é já passei a dar dos porquês, não é? Que essa é a coisa. Mas é bom quando a gente não tem esse porquê mais profundo. E lembro perfeitamente que na altura, mais uma sincronicidade da vida, lembro que na altura o meu cunhado, que também tinha estado a fazer formação, disse: olha, mas vai começar agora um curso de yoga em janeiro, e tu que gostas de perceber, vai fazer, porque acho que te vai ajudar. E eu disse: olha, janeiro acho difícil, porque eu só tenho um domingo livre. E era nesse domingo. E então, pronto, mais uma vez eu pensei, bom, se a vida me está a levar para estes caminhos. E então em 2010 comecei a formação de yoga. Já tinha começado a formação Waldorf, só que eu depois percebi... 2010. Ok. 2010. Eu não sabia, mas vi no currículo da Cláudia 6 anos para se formar instrutora de yoga, 6.500 horas. Sim.
Da Confederação Portuguesa de Yoga, sim. Confederação Portuguesa de Yoga. Depois mais 6 anos. Mais 4 para professor. 4 para professor, ok. Sim, e mais 4 para mestre. E mais 4 para mestre, ok. Eu terminei esses 14 anos. Sim. 14 Mas nós anos. podemos dar aulas logo desde o segundo ano, Ok. não é? Começamos a estagiar. Porque Mas exatamente... o que é que há assim tanto para aprender? O que é que... Aliás, depois tu falas aqui também é interessante, tu dizes assim... os teus públicos tão variados, é notável como é que tu consegues tocar na yoga para crianças, gestantes, séniores, reclusos, pessoas com necessidades educativas especiais. Sim. É possível com esta filosofia, com esta atividade? E é aí que eu vou chegar. Portanto, só agora voltando um bocadinho atrás. Portanto, como eu percebi que tanto a pedagogia Waldorf, / antroposofia, todas as áreas que toca, como o yoga é muito mais antigo, não é? A antroposofia ou a teosofia tem 3 séculos, 2 séculos. O yoga tem 10.000 anos. Pronto. Mais um bocadinho, mas vamos dizer 10.000 para ser consensual. Ou seja, 8.000 anos de Cristo. Exato. Exatamente. Os primeiros vestígios remontam para essa época. 8.000 anos de Cristo. Sim. Portanto, eu percebi, eu não consigo estudar os dois. Eu não consigo, porque aí está. Por essa questão, essa necessidade de aprofundar. E fiz uma opção. Optei pelo yoga. Pronto. Porque também percebi que, no fundo, a antroposofia, o que eu queria era, de facto, abrir o jardim de infância e consegui. Já estava. Pronto, e já estava. Projeto feito. No fundo é um filho. Sim, exatamente. Não tens filhos, mas tens filhos. Porque eu também nunca quis dar aulas no jardim de infância. Não, eu queria era criar aquela estrutura e depois ter as pessoas com habilitações para, não é? Aquilo que nós falávamos, e isso fala-se muito na pedagogia, há os que semeiam, os que cuidam e os que colhem, não é? Mas para cuidar é preciso que alguém tenha semeado, para colher é preciso que alguém tenha cuidado, portanto fazem todos parte, e todos nós temos um lugar, temos um papel. Qual é? Dessas 3, há alguma que tu consigas identificar mais? És uma semeadora? No meu caso eu sou mais uma semeadora. Sim, eu sou muito, por exemplo, a pessoa ou que dá ideias, ou que cria coisas, mas que depois aquilo não é necessariamente para mim. Boa sim. para criar Exato, projetos para e para vender. Exato. Mas só vendo aquilo em que... Eu costumo dizer, seria uma péssima vendedora, porque eu só vendo aquilo em que eu acredito. Tu acreditas. Um bom vendedor vende tudo, não é? Uma pessoa que se diga, é um bom vendedor, vende tudo. Não, mas um bom vendedor, pode haver uma técnica, mas ele também, se os valores não forem compatíveis com aquele produto, ele mais tarde ou mais cedo vai escolher. E ainda bem que falaste essa palavra dos valores, porque depois a questão é que nestas áreas, digamos, menos tangíveis, não é? Mais alternativas, o que é que nos atrai nestas áreas? Para mim, o que é que me atraiu? Tem a ver com os valores. Ou seja, eu quer na pedagogia Waldorf, quer depois no yoga, eu encontrava... São alternativas ou complementares? Ou podem integrar, ou podem ser integradoras? Podem ser, eu acho que são integradoras, não é? Assim, alternativas no sentido que vou-me usamos embora, mais o não termo. gosto disto, Não, são complementares, não é? Até se calhar são o pano de fundo em que se pode desenrolar a nossa vida com diversas... Como se fosse um éter também. Sim, exatamente. E portanto eu comecei a perceber, comecei a perceber que as duas linguagens eram muito semelhantes, embora com termos diferentes. E o Rudolf Steiner não, mas quem estava para trás esteve muitos anos na Índia, estudou muito yoga, as sabedorias antigas, os Veda, pronto, que são assim as referências de livros mais antigos da humanidade. E estudaram essa filosofia a fundo. E portanto depois transpuseram para a modernidade. E depois eu acabei porque eu percebi, eu nunca vou deixar de encontrar respostas às minhas perguntas aqui. Porque são coisas tão antigas, tão profundas, tão abrangentes. Nós, no yoga, temos princípios que vão desde a ecologia, à não violência, ao autoconhecimento. E eu estou a estudar há 14 anos e eu sei que a vida não me vai chegar para estudar tudo, nem pouco, mais ou menos. Portanto, isso a mim entusiasma-me, né? Dá-me ânimo para continuar. E a essas respostas, porque as nossas perguntas também vão sendo diferentes ao longo da vida, não é? As perguntas que fazemos aos 20 não são as mesmas que fazemos aos 50. E, portanto, essa questão dos valores,
dos princípios e percebi que havia essa abrangência, ou seja, a questão que falavas até do yoga poder ser aplicado e porque, o que é que vamos estudar durante tantos anos, não é? Porque nós próprios, enquanto professores, enquanto instrutores, nós próprios estamos em mudança. Não é? Eu hoje não sou a mesma pessoa que era há 13 anos atrás, quando comecei a dar aulas. Não sou porque não tenho a mesma idade, mas também não sou porque estudei mais, porque se calhar tornei-me mais sábia, mais tranquila, mais ponderada. Começaste a sentir nas tuas células, se calhar, aquilo que ias estudando, será? Sim. Até porque os primeiros 6 anos são mais práticos, por assim dizer, é uma formação mais prática, mais técnica, se pudermos dizer. A questão das respirações, das posições, pronto, é algo mais... O grau de professor e de mestre, nós somos convidados a aprofundar a parte mais filosófica, ou seja, nós escolhemos temas em que estudamos aquele tema e depois vamos apresentar perante um júri. E nós os dois podemos ter o mesmo tema, nós vamos pegar nele de forma completamente diferente. A partir de quê? A partir de quem somos. Portanto, quando nós todos aqueles capítulos do livro da claro, nossa vida. Que é não só o estudo, mas quem somos, os dissabores e as oportunidades que a vida nos trouxe. Portanto, nós vamos... Como é que os arrumamos? Exatamente. Ou não arrumamos nas gavetas. Exatamente. E, portanto, ou seja, enquanto que na GE eu tive aquela crise de valores, eu aqui nunca tive crise de valores, porque todos os valores pelos quais o yoga se rege são os meus valores. Portanto, ainda potenciam mais, se calhar, ou recuperam os teus valores. Sim. Não me fazem sentir tão extraterrestre. Afinal, há um sítio onde estes valores também estão lá arrumadinhos, não é? Não quer dizer que eu os consiga ser a 100% no meu dia-a-dia, mas pelo menos tento transmitir isso aos meus alunos. No teu dia-a-dia, sei que fazes a gestão de um espaço em Évora. Sim. Como é que se pronuncia esta... Ashrama. Évora Diana. Diana. Ai, disse mesmo assim. Diana. Ok. Eu há bocado... Mas Diana é uma... Ou seja, Diana é uma palavra... Tem a ver com o tempo de Diana? Não. Não? Mas parece, porque em Évora tudo é Diana. Pois, Café Diana, Escola de Condução Diana. Pois, olha, se calhar é igual. Só que Diana, como está assim escrito, D-H-Y-A-N-A, quer dizer meditação. E então certos centros, certos ashrama... tem vamos dizer, um sufixo, um apelido, que tem a ver às vezes com o sítio. Por exemplo, aqui em Sintra há um que é o Sintra Chakra. Chakra é um centro energético. Ora, nós sabemos... São nomes, são palavras... Samskritam, são palavras... Sânscrito, não é? Sim. Como é que é? Nós dizemos Samskritam, mas as pessoas normalmente dizem sânscrito. Que é uma língua antiga que é só escrita, não é? Ou não, também é falada? Ainda há alguns poucos sítios que é falada, mas é em círculos muito restritos. Okay. Basicamente é só escrita. E o que quer dizer ashrama? Ashrama quer dizer centro de yoga. Centro. Okay. Aliás, as nomes dizem, eu estive num ashram na Índia a fazer não sei o quê. Só que vem a pronúncia inglesa. Yeah. Então, sim, tenho Portanto, depois dessas voltas da vida, aí está, mais uma vez aquela questão de... Eu comecei Portanto, fiz a formação de yoga, comecei a estagiar, mas era uma professora de um centro de yoga. E, como tenho aquele bichinho de semear, não é? De criar, de ser a primeira a abrir as portas. Tens a essência de mãe. Sim, e de empreendedora também. Empreendedora. Não é? Sim, eu preciso sempre desse incentivo. Enquanto estás a empreender, está sempre ali qualquer coisa de novo, não é? E se não está, inventa-se. Cria-se qualquer coisa de novo. Então sentes-te em casa, nesta ashrama em Évora? Sim, porque depois eu fui abrir esse centro de yoga em Évora, onde estou vai fazer 11 anos este ano. Há bocado estávamos a falar de mudanças. Foste de Coimbra pequenina para o Povo de Varzim, depois para Paris, depois para Zéland e depois voltas, depois aqui em Portugal, para Évora. Exato. Sim, foi mais ou menos isso. E pronto, é um centro que só se dedica à prática e ao ensino do yoga, não é? Do yoga tradicional, como nós denominamos, e que tenta passar, no fundo, também esses valores e essa profundidade. Por exemplo, nesta semana tive lá uma senhora sueca, passam lá muitos turistas, não é? Évora é uma cidade muito turística,
E a senhora foi fazer 2 aulas e depois ela dizia: eu na Suécia não encontro nada deste yoga. Lá é tudo assim muito físico. Eu procurava assim uma coisa mais espiritual, porque eu percebo o que é que ela quer dizer, não é? Eu disse: pois, mas para nós é assim, não é? Porque, pronto, o yoga que hoje vemos em muitos sítios também tem uma explicação histórica, não é? Mas tem outras causas, não é? E estes diferentes públicos que citavas aqui, ou crianças, estudantes, senhores, são nesse centro ou Pode costumas ser fazer também dentro ou atividades? fora, sim, sim. E, portanto, o centro tem aulas regulares, não é? Todos Ok. os dias, mas depois há públicos específicos. Por exemplo, neste momento eu estou a dar aulas no estabelecimento prisional de Évora, já há Ok. 1 ano e meio. Pois E o eles não podem prisioneiro sair, não é? não vai lá, olha, vou ali ao centro. Não podem sair. Eu vou lá. Colaborei com a APPA-CDM aqui há uns anos, portanto, pessoas com necessidades especiais, algumas muito profundas, também não podem ir lá ao centro ter aulas, então eu deslocava-me e dá. Mas depois temos outros públicos, hotéis, escolas, por exemplo, E colaboramos. ou tens mais gente a trabalhar Tenho contigo? mais gente, sim, Ok. sim, sim. Estava a imaginar na prisão como é que é fácil, não é? É É, tranquilo, é. Eu, Ajuda a acalmar também se calhar o ímpeto de, ou sim, a eu acho que lhes frustração dá. de estar ali. Sim, eu acho que é mais. Porque é interessante essa pergunta. Porque normalmente qualquer um de nós pensa em yoga, o que é que pensa? Aquelas pessoas super, hiper, mega flexíveis, Yeah. né? Que fazem coisas extraordinárias com o corpo. Com o corpo. Rasca nas pernas cada vez que uma Ora, posição. o yoga não tem nada a ver com isso. O yoga visa a mente. O yoga, por definição, é o controle da frequência das ondas mentais. Ou seja, o objetivo do yoga é meditarmos, é sentarmos e os nossos pensamentos entrarem nas ondas teta e delta, muito lentas, muito, né? E não andarem neste rebuliço que nós andamos o dia a dia. Aliás, eu costumo dizer, se pensem na Índia, pensem em yoga, pensem em mestres de yoga, não os veem a dobrarem-se como plasticina. Eles estão sentadinhos a meditar, porque o yoga visa aquilo que nós chamamos o estado de iluminação. Por exemplo, no budismo é o nirvana, ou as várias religiões têm filosofias e religiões. O yoga não é uma religião. Portanto, o yoga visa a mente. Só que nós, para chegarmos à mente, só podemos usar o corpo. Não O é? canal, né? Claro que O nosso podemos. veículo. O nosso veículo é o corpo. E tudo aquilo que nós fazemos, eu mexo este dedo, mexo na orelha, há algo que no cérebro se está a processar. Não é? O cérebro é o grande centro de comando. Ora, eu quero chegar ao cérebro através do corpo, mas eu quero induzir nesse corpo e nesse cérebro um estado que nós chamamos de sattva, de equilíbrio. E o que é que, porque às vezes as pessoas dizem, para as crianças é muito bom, não é? Porque acalma-as. E eu, pois, é verdade. Mas nós não usamos o yoga com crianças para as acalmar. Isso é um mito urbano que eu desminto aqui. aqui. Serve para nos reequilibrar. Ou seja, uma criança, por exemplo, que é muito calada, muito tímida, ainda agora eu tenho um caso que eu dou aulas a crianças lá no ashram, muito tímida, muito calada, que não fala, eu vou tentar que essa criança desabroche ao ritmo dela e comece a falar e comece a interagir com os outros. O tal equilíbrio, vou tentar levá-la até uma criança que sim, que é muito agitada, muito hiperativa, eu vou tentar que ela encontre mecanismos para se acalmar, para ficar mais serena, porque a mente tem que estar nesse estado é uma autorregulação, ou seja, no fundo nós com a prática do yoga conseguimos nos autorregular mais rapidamente. Por exemplo, eu estou aqui, mas estou muito bem e muito obrigada, mas imagina que era um exame, qualquer coisa, eu estou nervosa, né? Automaticamente eu vou começar a respirar mais lentamente, ou seja, nem sequer preciso pensar nisso, eu se pratico vou começar a fazer respirações mais profundas, eu vou acalmar. Ou pelo contrário, vou numa viagem, estou a ficar com sono, vou fazer aquele exercício que me faz ficar mais desperto. Porque o yoga é uma filosofia de vida. Portanto, em relação aos da prisão, e é muito engraçado porque passado 6 meses de eu ter começado a dar aulas lá e passado 1 ano, eu fiz uns inquéritos e o que eles dizem é que os ajudou a ver de uma forma mais clara o processo deles. Não necessariamente se têm culpa, se não têm culpa, até porque a maior parte deles eu não sei porque é que eles estão lá e não faço questão de saber.
mas que os ajudou a relativizar. Por exemplo, há alguns que estão lá há muito tempo e não vão a casa. Isso custa-lhes, não é? Mas começam a... recolhem-se mais, respiram. Só aquela hora que estamos ali, eles já saem de lá de outra forma. E isso vai criando um automatismo, não é? E uma... vai-lhes dando um estado que, se não fosse assim, eles nunca teriam, porque às 7 horas recolhem, vão para as celas, não é? Depois estão ali o dia todo. Portanto, os públicos, por exemplo, com necessidades especiais, eles são muito sensíveis, não é? Normalmente os adultos ou crianças que têm, são muito sensíveis. Então, são sensíveis a essa energia, porque são sempre... nós falamos sempre de forma muito positiva, não é? Sempre respeitando o ritmo de cada um. Portanto, as pessoas sentem-se, e as crianças, sentem-se escutadas, sentem-se ouvidas, sentem que têm ali um lugar. E, portanto, foi isso que acabou por me agradar. Portanto, sim, tenho muito gosto em ter, e gosto muito de ter alunos muito flexíveis e muito de performance, mas esse não é o objetivo, Não é o objetivo. do É yoga. mais ir ali, então, conseguir entrar quase que no âmago de cada um. Sim, sim. É como se pudesses também ajudar cada pessoa que vai ter contigo, ou desde os mais pequeninos aos mais crescidos, a descobrirem o seu próprio lugar, Sim. a descobrirem o seu core, Sim, o seu sim, negócio, sim. o seu como é que se diz? A gente diz core business, né? Sim, Na empresa. sim, A sua essência, sim. É exatamente isso. a sua sublimidade, a sua alma, Encontrar quase. o seu lugar neste mundo. Lugar. E há pessoas que mudam de vida. Há pessoas que às vezes dizem, ai, a Cláudia disse não sei o que. Eu nem me lembro às vezes do que disse, né? Porque, pronto, falamos um bocadinho nas aulas. Ai, falou não sei o que. Ai, eu... ou, por exemplo, quando fazemos os relaxamentos. Ai, eu naquele relaxamento encontrei a sua resposta a uma coisa que andava aqui. Porquê? Isto também tem uma explicação. Mais uma vez, as explicações, porque eu também preciso de ter explicações. Para o yoga, nós somos feitos de vários corpos, várias dimensões. O corpo físico, não é? Nós vemos. O corpo energético, que, por exemplo, a medicina chinesa explora muito em termos decorativos, não é? Os meridianos. O corpo emocional, a dimensão emocional, todos nós temos sentimentos e emoções. Depois o plano mental concreto, analítico, cartesiano. O plano artístico, mental ainda, mas artístico, dos músicos, dos pintores, não é? Portanto, aquele plano da criatividade, hemisfério direito, hemisfério esquerdo, e depois a parte da intuição. Não é? E depois ainda temos o tal self, que não é só do yoga, não é? Por exemplo, da psicologia junguiana fala de muito, não é? Não só junguiana. Como se fosse a essência, como se fosse a profundidade, o inconsciente. Só que depois, Jung fala disso, fala do chamado inconsciente coletivo. Ou seja, é como se houvesse, vamos dizer, uma nuvem, onde tudo aquilo que nós pensamos, todas as ideias, vem de algum sítio, que no yoga nós chamamos o Akasha. Akasha, que é o éter, portanto, que é os registros, onde tudo fica registado. Onde aquilo que eu estou a pensar, sentir, sim, ou viver projeta-se nessa nuvem. exatamente. Também, e se encontra com aquilo que tu estás a projetar. Exatamente. Que é o tal inconsciente coletivo. Não é assim direto, mas é algo assim. Só que o que é engraçado... Se fosse uma cloud, exatamente. uma drive. Agora temos a drive, temos a cloud. Temos a cloud partilhamos fecheiros na cloud. Exatamente. Porque a verdade é, se nós pensarmos, e Jung explora muito, por exemplo, a questão das sincronicidades. Não é? Pensas naquela pessoa, aquela pessoa liga. Vais não sei onde, encontras não sei quem. As chamadas coincidências. E ele explora muito essa... Aliás, acho que foi ele mesmo que criou esse termo da sincronicidade. É estar no sítio certo à hora certa. Ou aquela pessoa que vai para entrar num avião, não entra porque não sei quem, o avião de Espanha, se ela salva-se. Não é? Esses casos assim. O que é engraçado é que enquanto que isto que estamos aqui a falar, tem sido, ou foi do domínio, digamos, das áreas mais, agora vou dizer sempre, sim, alternativas ou esotéricas, ou isso tanto sempre foi visto um bocadinho como o que é isto. Depois com Jung as coisas começaram a abrir um bocadinho mais, Jung e outros. Estou a dar aqui o exemplo porque é mais conhecido. Hoje em dia a própria física quântica leva-nos lá. Por exemplo, hoje a própria física quântica fala de uma noção de entrelaçamento quântico. Duas partículas, quando estão juntas, podem afastar-se
infinitamente, e que permanecem, têm sempre uma ligação entre elas. Então, a tua partícula de ADN, neste caso, está com a minha, e vais para Évora e eu estou contigo. No mundo micro, é a mesma coisa que, por exemplo, nós vivemos num universo em que só 4% é que é matéria visível. Aquilo que nós vemos, as estrelas, os planetas, aquilo que é considerado escuro, até há bem poucos anos, ou vamos dizer décadas, era uma espécie de vazio. E hoje sabe-se que é algo, uma energia, uma matéria, é algo que sustenta o universo. Que interliga. Imagina como um oceano, não é? Um oceano em que temos uma água, mas neste caso é uma água feita de ar, vamos dizer assim, em que estão lá, não estão pendurados como se fosse uma matriz, uma rede, uma net. Sim. Por isso é que há a questão das viagens no tempo, a questão dos buracos, os buracos negros. Portanto, por exemplo, aquele filme, o Interstellar, que se as pessoas não viram, aconselho a ver, não é um filme completamente científico, ficção científica, mas... Um filme brutal. Mas esse filme tem uma coisa que muito... Se calhar, não vou dizer que muita gente não sabe para não... Está na Netflix, para quem quiser, ou está em várias Mas eu aconselho a ver, porque um dos consultores do Interstellar, que é o Kip Thorne, é um físico, astrofísico, físico, eles depois têm vários nomes, mas se puserem Kip Thorne, então ele foi consultor do Interstellar, ou seja, tudo o que acontece no Interstellar é possível na física. Aliás, eles explicam, na astrofísica. Durante parte do filme, eles explicam a questão da gravidade e da física mecânica. Pode ainda não acontecer, podemos ainda não ter chegado lá, mas em física é possível. Ou seja, voltando... Aquilo que há 2 séculos atrás era ou seja, só as pessoas clarividentes, as pessoas que tinham, digamos, poderes paranormais, conseguiam chegar à tal dimensão onde iam ver e sentir e intuir. Hoje em dia, a física quântica leva-nos nesse caminho. Né? E, portanto, explica-nos muitas das coisas que para nós são ainda estranhas, não é? Ora, como eu gosto muito de perceber, aliás, a minha última conferência destes 14 anos foi exatamente uma conferência sobre Samkhya, que é a filosofia que está por trás do yoga e que é uma espécie de pano de fundo e cujo nome quer dizer número, e a minha conferência foi o Samkhya, a matemática do universo, porque de facto o que o Samkhya diz e o que a física quântica diz, e o meu trabalho foi muito pegar nos livros antigos fazer as pontes. Exato, fazer as pontes e pegar nos livros de mecânica quântica, física quântica, dentro daquilo que eu consigo analisar, não é? Porque não é a minha área, e perceber, espera lá, mas eles estão a falar da mesma coisa, só que as linguagens são diferentes. Então o trabalho foi um bocadinho tentar desmistificar esse lado e dizer, olha, sim, aliás há um livro que é o do Fritjof Capra, que é... agora não me lembro do nome. Até eu emprestei a uma aluna. Portanto, ele é um cientista e que vai exatamente... Mas, por exemplo, todos os livros do Hubert Reeves, mesmo o Carl Sagan, há uns documentários deles eu devia muito, sempre os há uns documentários deles muito interessantes no YouTube, em que o Carl Sagan está na Índia e então ele fala, por exemplo, desta metafísica que a cultura da Índia já tem. E o Fritjof Capra pega exatamente nos ensinamentos antigos das filosofias orientais e tenta estudá-los à luz da ciência. Então cada vez há mais obras, cada vez há mais pessoas, e voltando ao Interstellar, portanto é um filme que é interessante nós vermos para percebermos que nós sabemos tão pouco. Nós sabemos tão pouco, não é? É mesmo um filme. Eu já vi para umas 3 vezes e se calhar preciso ver mais 4 ou 5 vezes. Olha, que tinhas portanto, há assim vários, não é? O Matrix, que falámos também, sim. não é? Mas este então eu achei muito interessante por ter de facto esta pessoa como consultora. Aliás, eu penso que foi agora há pouco tempo que ele ganhou um prémio Nobel da Física, mas não tenho a certeza. Mas pronto, é uma das pessoas muito conceituadas nesta área, que validam para mim... Tudo no fundo E é interessante ver-te e ouvir-te
E imaginar essa mulher com 30 e tal anos, se calhar 34, 35, e que depois fez a inversão do mundo corporativo para este mundo, parece que do invisível, e que depois vais materializando na tua vida, no dia a Sim, mas dia. este mundo é muito mais deslumbrante, porque este mundo é o mundo da nossa vida, não é? O mundo corporativo é deslumbrante para quem? Para quê? Só para quem está à frente das empresas, não é? Pois, Há pessoas que se deslumbram. é mais 1 milhão, mais não sei quanto, mais 500 mil, mais agora não sei estou quanto, naquela aumentar empresa. o salário, mais não sei quanto. Sim, mas sim. Depois, e depois okay. o resto, agora vou viajar, agora vou ver isto. Mas já dei a volta ao mundo 3 vezes, já vi tudo, já comi não mas sei isso, quanto. na verdade... Também é importante e se calhar alimenta Claro, alguma parte de nós, mas... Completamente, completamente. Só que é um alimento... eu sou muito gulosa. Adoro doces. Por isso é que foste Eu como um doce, doces conventuais, eu quase como certeza. um doce e adoro. Mas aquilo dá-me aquele prazer do doce, não é? Depois o resto do dia acontece, não é? Então, portanto, é uma coisa muito efêmera, não é? Muito... e de facto, nestas filosofias, o que eu acho bonito é que não acaba nunca. Essa nutrição é mais profunda. Que interessante. É mais profunda. Que interessante, porque estás a dizer que não acaba, mas o nosso programa está quase a chegar ao fim. O nosso Meu tempo, Deus. Estamos aqui já a pisar o limite. Tens alguma mensagem que quisesse deixar aqui a quem está a ouvir e ouvir neste momento? Se há alguma mensagem que vá ao encontro de toda as tuas descobertas ao longo dos últimos anos e daquilo que fazes atualmente dentro dessa coerência que tentas viver? Sim, a mensagem, eu por acaso tinha tirado a frase, mas ficou noutro sítio. Mas basicamente, como eu não vou encontrar aqui, não vou estar à procura, que é deste livro do Poder do Pensamento pelo Yoga do Swami Shivananda, em que nós somos aquilo que pensamos, não é? Porque nós temos um pensamento e geramos uma ação. O caminho do yoga é levar-nos a esse pensamento. Ora, se nós não gostamos do resultado das nossas ações, temos que mudar a nossa forma de pensar. Não há outra forma. Qualquer das nossas ações advém de um pensamento. Claro que também tem em si. Portanto, se nós queremos mudar a nossa forma de pensar, quem está feliz com a sua vida, continua. Se está bem, continua. Mas quem quer tem que pensar que vai ter que criar uma nova forma de pensar. Mas a começar a pensar sobre si próprio. Okay. Porque a tendência é o governo isto, o professor aquilo, o marido aquele outro. Apontar sempre para fora, apontar sempre o dedo. A tal metáfora dos dedos. Os outros é que têm sempre que mudar. E outra coisa, a vida dos outros, arrumámos-la tão bem, organizámos-la tão bem. Nós, a vida do... Tinha uma amiga que diz: tragam-me os vossos problemas, que os vossos problemas eu resolvo-os num instante. Agora, os nossos não é? Portanto, se nós fizermos esse caminho, seja... Claro que para mim foi o yoga e hoje ainda é, e espero que seja por muito tempo. Mas há tantas formas, no fundo é esse caminho interior de nos questionarmos, de nos querermos sempre melhorar. E atenção, é um questionamento sem culpa. Não é? Ai, que horror, que eu ainda não consigo, não sei o quê. Não. Ok. Há um mestre de yoga que diz: tens um defeito, identificas um defeito, convive com a virtude oposta. Convive com a virtude oposta. Isto ensinamos às crianças, não é? Portanto, o que eu aconselharia é isso, quem se sente mais perdido é tentar, para já, autoanalisar-se. Isso há várias formas. E depois perceber que tem mesmo que mudar. E depois, quando mudamos o pensamento, todo um novo mundo... Tudo se encaixa, não é? Se encaixa. Aliás, agora, neste a terminar mesmo, lembraste o filme Interstellar, há uma parte do filme, quando ele compreende como é que pode transmitir a mensagem à filha, não é? Claro. Todos os cenários... Tudo se encaixa. Que interessante. Tudo se encaixa. É como um puzzle que entanto se vai encaixando, não é? E eu, não querendo fazer... Eu pareço... Também tens o livro do Luís Portela. E então, se for permitido... Claro. Porque os outros autores não são portugueses. Embora sejam pessoas que me são muito caras. Mas... para quem às vezes está assim um bocadinho nesta... Ai, mas não sei, aquilo pode ser um bocadinho estranho e eu sou muito científico. Excelente proposta. Para então, a proposta que eu tenho é é o Luís Portela, não é? Portela, da Bial. Da Bial, exato. Bial. E que tem vários livros, todos eles são deliciosos. É um homem da ciência, é um homem
já com muito caminho feito, com muitas provas dadas na área da ciência, e que, por exemplo, este livro que é Da Ciência ao Amor, eu acho delicioso, porque ele fala daquilo que nós falamos, porque ele depois, pelo esclarecimento espiritual, fala desse ser que é feito de energia, desse ser que é feito de emoções, desse ser que é feito de pensamento. E é interessante como método científico, ou seja, ele aborda os assuntos com investigação científica, com bibliografia. Portanto, e portanto, normalmente é um livro que eu, alguns alunos, nós temos uma pequena biblioteca lá no centro de yoga, e eu é um dos livros que eu às vezes recomendo aos alunos que estão a começar. Eles não, quero um livro sobre yoga. Olha, isso não existe. Um livro sobre yoga não existe, porque não se condensam 10.000 anos de história. Mas vamos começar aqui por um livro. Então, normalmente dou-lhes este, ou estes dos poderes do pensamento, porque de facto... Depois, se nos mandares as referências, também colocamos aqui por baixo do envio. nosso... Este é do Mestre Jomo Ramos, Poderes do Pensamento. Este é do Mestre Shivananda. E este foi um livro que para mim... Foi um livro que mudou muito a vida. Também há a Profecia Celestina, que também li na minha adolescência. Não, este é do... Não, é do James Redfield. James Redfield. Mas este livro que é do Justin Gardner foi um livro que para mim foi muito importante, que é A Vida é Breve. Porque a certa altura também pensei... A vida é breve. Calma, a vida é breve. O que é que eu quero fazer com o resto da minha vida? Não é? Que significado mais profundo é que eu lhe quero dar? Um dia que eu partir, que pode ser amanhã, pode ser daqui a 30 ou 40 ou 50 anos, 50 se calhar não vai ser, como é que eu quero ser recordada? O que é que eu quero que as pessoas digam de mim? O que é que eu quero deixar? As tais sementes. Que sementes é que eu quero deixar neste mundo? A marca pessoal. Não é? Claro. Não por uma questão de ego, não, mas porque a vida que me foi dada, eu tenho que a agradecer e tenho que a retribuir, não é? E retribuir é com a minha passagem na Terra. Nós vivemos uns míseros 90, 100 anos. Comparado com os tais 10.000, não é? Temos uma árvore aqui em Abrantes que tem 3.400 anos. O que é que nós somos comparado com aquela árvore? Nada, não é? Portanto, essa humildade, mas ao mesmo tempo dar por bem gasto este tempo que nos é dado para estar aqui, não é? Porque senão é... Olha, um excelente modo para terminarmos este nosso podcast. Muito obrigado, Cláudia, por teres aceito o convite e a vós que estão aí em casa também, obrigado por estarem aí. Se quiserem, para nos ajudar, o tradicional like aqui em baixo, criem movimento, partilhem os nossos vídeos, tragam-nos projetos que funcionam, tragam-nos situações, exemplos inspiradores, como foi o caso daqui da Cláudia, e até breve. E obrigado. Muito obrigado, Cláudia. Obrigada eu. Muito obrigado. Até breve. Muito obrigado. Tchau, tchau.